Gálatas 5, nós vamos ler até o verso 12, ok? De 1 a 12. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Ok, vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude a entendê-la, que o Teu Santo Espírito, mesmo que inspirou Paulo nesse momento, ou naquele tempo, naquele momento, a escrever, a deixar essa carta tão preciosa aos crentes da Galácia. E o Senhor também, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, usou pessoas, homens, mulheres, que deram a vida para preservar esse trecho da Tua palavra e toda a Escritura que temos em mãos. Por isso nós Te damos graças pela certeza de que o Senhor tem algo a falar ao nosso coração através dela. Ajude-nos a entendê-la. Capacita-nos, ilumina a nossa mente e que assim, ó Deus, as verdades do Senhor sejam aplicadas ao nosso coração. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, nessa semana tivemos uma notícia triste, né, de alguém famoso. Aliás, o evangelista Ricardo pôde falar aí no boletim um pouco sobre esse assunto. Mas quando acontece algo assim, mexe com um país todo, né? E ainda mais quando a gente percebe alguém tão jovem, uma jovem de 26 anos, uma carreira muito promissora, apenas 6 anos mais ou menos de atividade, né, como artista, e que se tornou muito famosa, ou seja, teria aos nossos olhos, né, muito tempo pela frente, muitas coisas boas para conquistar, e de repente tudo isso foi interrompido. Talvez nós olhamos para a vida desses artistas e a gente acha assim, poxa, como eu queria ter uma vida como, né, esse artista ou aquela artista, o fulano, o ciclano tem. Porque eles têm fama, eles têm poder, né, de alguma forma, eles têm dinheiro, eles podem fazer o que eles bem querem e a gente acha que eles têm liberdade. E aí quando a gente olha para a história deles e esse exemplo, por exemplo, dessa jovem, onde é que estava a liberdade dela? Com uma agenda pesadíssima de shows, quase não tem tempo para descansar, um show atrás do outro, e aeroportos, e a exposição ao risco, ao perigo, o tempo todo. E a gente é muitas vezes iludido, por isso que Provérbios diz que há caminhos que ao homem parecem direito, mas no final eles resultam em morte. Somente Cristo pode dar a verdadeira liberdade, mais ninguém. Não é uma carreira promissora que te dá uma verdadeira liberdade, não é a fama, o dinheiro, o poder. Pelo contrário, essas coisas escravizam aqueles que não sabem lidar com isso. Né? E um artista, por exemplo, vive na mão de empresários. Às vezes ele mesmo não está nem disposto a ir, mas ele tem que ir, ele tem que cumprir contratos, porque tudo envolve fama, dinheiro, poder. Isso não é liberdade. A liberdade somente Cristo é que pode dar. E é o que Paulo vai mostrar para a gente. É interessante, aquele filme do Aladim, tem uma cena que eu acho muito preciosa, quando o vizir, o bruxo do rei,
ele consegue tomar a lâmpada do gênio, e ele tem 3 pedidos para fazer, e nos 2 primeiros ele já conseguiu tomar o reino do rei. Não é? Mas é muito interessante que aquilo não trouxe satisfação ainda, ele queria mais. Por quê? Porque o poder ele escraviza ainda mais. A pessoa está com sede, quer mais e mais poder, quer mais riqueza, mais glória. E é muito interessante que naquela cena onde o menino, né, o Aladim, o jovem Aladim, vai persuadir o bruxo a fazer o último pedido ao gênio da lâmpada. E dizer assim: você nunca vai ser melhor do que esse gênio. O gênio sempre vai ser mais poderoso do que você. E aí o bruxo é persuadido a fazer esse pedido. Eu quero ser tão quanto ele, eu quero ter tão poder ou mais do que ele. E aí ele vai parar onde? Na lâmpada. Virou escravo dentro da lâmpada. E servo de quem pegar aquela lâmpada aí, né? Claro, tudo isso é uma história, uma ficção, uma história muito bonita até de alguma forma. Claro que tem coisas boas e ruins, por isso que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo foi muito sábio ao dizer: examine todas as coisas e retenha o que é bom. Mas nós podemos tirar lições desse desespero das pessoas em querer mais, em achar que tendo mais elas são livres. Mas na verdade só Cristo pode trazer a verdadeira liberdade. Só Cristo pode trazer a verdadeira satisfação. E é o que Paulo vai argumentar aos crentes de Gálatas. Então o texto fala sobre a verdadeira liberdade em Cristo. Vamos lembrar rapidinho aqui o que está acontecendo. Essa carta pode ser dividida em 3 partes, 2 capítulos iniciais, 2 no meio e 2 finais. Nós estamos entrando na última parte da carta. Nos 2 primeiros capítulos, Paulo vai dar a sua defesa, uma espécie até de biografia, onde ele vai se defender das falsas acusações de judeus que vieram sem autorização da igreja lá de Jerusalém, sem autorização de Tiago, líder da igreja, irmão de Jesus, que liderava a igreja em Jerusalém, mas que causaram problemas ali na região da Galácia, dizendo que Paulo não era apóstolo coisa nenhuma. E aí Paulo tem que demonstrar que ele era apóstolo, chamado de Deus, não chamado por homens, e há toda uma argumentação boa de Paulo nos 2 primeiros capítulos, onde ele fala da sua biografia, do seu chamado e daquilo que Deus o levou a fazer, da ordem que Deus lhe deu como apóstolo. Depois, nos 2 capítulos seguintes, o apóstolo Paulo vai tratar de questões doutrinárias, da principal doutrina da fé, que aliás foi base central da reforma protestante, que nós vimos a semana passada, a doutrina da justificação pela fé. O que salva, ou quem salva é Cristo, somente Cristo salva. E nós precisamos depositar toda a nossa confiança na obra de Cristo. O evangelho não é a nossa atitude, não é o nosso desempenho, mas é aquilo que Cristo fez. É o desempenho dele por nós, como nosso representante. E Paulo vai tratar 2 capítulos da importância da fé em Cristo, daquilo que Cristo fez e como nós recebemos tudo isso pela fé. E agora, a partir do capítulo 5 e 6, ele vai fazer uma aplicação de tudo isso que ele já ensinou. Agora a carta começa a ser mais prática, nós vamos perceber isso principalmente a partir do próximo sermão. Mas olha lá, vamos passar aqui para o texto, né? Ou voltar aqui para o texto, que vai falar da verdadeira liberdade que temos em Cristo. E a verdadeira liberdade que temos em Cristo é que a liberdade tem que estar firmada na obra de quem? Na obra de Cristo. E é o que Paulo vai mostrar claramente dos versos 1 a 4 para todos nós aqui. Ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Olha só, o que Paulo está dizendo. Cristo nos libertou para sermos livres, para não mais andarmos escravizados das coisas ou dos sonhos dessa vida, das ilusões que a vida nos apresenta. Cristo nos libertou. Para quê? Para a liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Houve uma obra do Senhor Jesus em nós. E aí, Ele nos libertou do quê, poderíamos perguntar? De algumas coisas. Por exemplo, Cristo nos liberta do pecado, do poder do pecado.
Vamos lembrar o que o pecado trouxe à humanidade? O pecado trouxe muito mais do que apenas a miséria, as consequências do pecado nas diversas áreas da vida e da sociedade. O pecado traz morte, traz condenação. Deus havia dito a Adão e Eva que se eles pecassem, eles morreriam. E morte ali é morte eterna, condenação no inferno. Mas o texto da palavra de Deus vai mostrar que Deus resolveu esse problema. Cristo, a obra de Cristo, resolveu o problema do pecado. Cristo pagou a dívida do nosso pecado. A culpa que caiu sobre nós foi tirada de nós e depositado a Cristo. Como Paulo vai dizer lá aos Colossenses, ele levou sobre si, encravou na cruz todo o escrito de dívida que era contra nós. Ou poderíamos lembrar das últimas palavras do Senhor Jesus, quando ele disse, está consumado, a dívida foi paga. Jesus pagou o preço do nosso pecado, Jesus pagou a nossa dívida. Irmãos, Cristo nos liberta do quê? Do poder do pecado. O pecado já não mais tem domínio sobre vós. Lembram do que Paulo vai dizer lá em Romanos 6? O pecado não mais pode nos dominar, porque nós estamos livres em Cristo. A culpa do pecado não mais cairá sobre nós, porque Ele nos justifica, não é? Ou nós somos justificados naquilo que Ele fez. Então Cristo nos livra do pecado, liberta-nos do pecado. Cristo também liberta-nos da morte, porque na sua morte de cruz, Ele libertou-nos do pecado. Mas na sua ressurreição, Ele nos libertou do quê? Da morte. Jesus vai dizer assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que crê no Senhor Jesus vai viver eternamente. Nós não mais morreremos. Nós passaremos por um outro patamar, né? Por um outro momento, com muito mais vida do que temos agora. Se a sua vida é boa hoje, pense na vida que Deus tem preparado depois. Por isso que Paulo diz assim, partir com Cristo é lucro, não é? Viver aqui é necessário, enquanto nós caminhamos aqui, Deus nos usa, mas é muito melhor partir e estar com Cristo. Irmãos, Cristo nos liberta do pecado, Cristo nos liberta do poder da morte. A morte não mais pode nos separar do amor de Deus, Romanos 8 deixa isso bem claro. Porque estamos em Cristo, viveremos eternamente, teremos vida abundante, vida plena. Mas Cristo também nos liberta do poder de quem? Do poder de Satanás. A grande primeira promessa da Bíblia, quando Adão e Eva pecam, Deus vai atrás deles, eles se escondem, e Deus vai lá, né, exige deles a confissão de pecados, o arrependimento, e naquele diálogo Deus dá a solução para o problema do pecado. Deus disse assim, que nasceria da semente da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Esmagaria os planos de Satanás. E Satanás foi esmagado nos seus planos. Primeiro, ele deve ter achado que venceu, quando ele conseguiu, né, levar as pessoas a condenar a Cristo. Aquela multidão toda que pediu para soltar Barrabás, libertar Barrabás e condenar a Cristo. Ele com certeza colocou no coração de Pilatos, de Herodes e todos aqueles investidos de autoridade para que Cristo fosse condenado num julgamento injusto, ilícito. E aí talvez Satanás estava ali todo feliz, achando que os seus planos, tudo aquilo que ele tentou fazer enquanto Cristo estava caminhando conosco, tentou matar a Cristo por diversas formas, tentou acabar com a sua vida. Mas ali na cruz ele talvez achou que estava vitorioso, mas nós sabemos que não foi assim, porque ele venceu, ele acabou com os planos de Satanás, ele esmagou a cabeça da serpente, conforme o cumprimento de Gênesis 3,15. Então Cristo nos liberta do pecado, Cristo nos liberta da morte, Cristo nos liberta do inimigo, do nosso acusador, de Satanás. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E aí Paulo diz, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Sabe o que é jugo de escravidão? Sabe o que é jugo? Aquilo que ficava na cabeça do boi, para prender um boi no outro, para fazer o arado, né? A plantação lá no tempo da roça. A ideia é, tem muitas pessoas
que não aproveitam a liberdade que possuem em Cristo e estão se escravizando com as coisas dessa vida. No caso ali, não é? O caso dos Gálatas era a conversa dos judaizantes, dizendo a eles que a obra de Cristo não foi suficiente, era necessário a circuncisão. E aí Paulo está indignado com essa argumentação judaica, dizendo aos crentes da Galácia que a obra de Cristo é suficiente, que eles não precisavam de mais nada a não ser aquilo que Cristo fez. E aí o texto diz: eu, Paulo, vos digo, verso 2, eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Para quê ele veio morrer por nós? Se precisa de Cristo e mais alguma coisa, então não é fé genuína, não é a verdade da palavra de Deus. Aliás, essa é uma dica para você descobrir o que é seita e o que não é, o que é seitas e heresias, ou do que é uma igreja séria, verdadeira. Quando a igreja, o movimento, prega Cristo e mais alguma coisa, isso está errado. Somente Cristo é o suficiente Salvador, é só Ele. Somente Cristo. Aliás, é um dos lemas da Reforma Protestante. Somente Cristo. Não precisamos de mais nada a não ser da obra que Ele conquistou na cruz. E Paulo vai dizer então que se é necessário, como dizem esses judaizantes, de que vocês precisam circuncidar, então Cristo veio fazer o que aqui? Veio perder seu tempo? Paulo está indignado com essa situação e ele continua, a carta inteira, Paulo é indignado com esses judaizantes. Verso 3 agora. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. Olha que argumento interessante de Paulo. Paulo, em outras palavras, vamos trazer para o nosso português mais popular, Paulo está dizendo assim, olha, deixe de gracinha. Se você quer mesmo seguir as prescrições da lei judaica, então guarde toda a lei. Não apenas a circuncisão, ou umas festas aqui ou lá, ou quem sabe alguns alimentos que pode ou que não pode. Guarde toda a lei. E a argumentação de Paulo é, nenhum judeu conseguiu guardar toda a lei, muito mais um gentio. Vamos lembrar que a igreja era formada quase que na sua maioria por gentios. Paulo está dizendo, vocês são loucos. Se nem um judeu conseguiu guardar toda a lei, vocês vão conseguir? Não tem como guardar toda a lei. E por isso ele diz de novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado. Se você desprezar a Cristo, você tem que guardar a lei. E ninguém consegue, a não ser um que conseguiu, que foi o próprio Senhor Jesus. Verso 4 agora. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Se você achar que precisa de Cristo e mais alguma coisa, então você não entendeu nada sobre a graça de Deus. Você ainda não foi alcançado pela graça de Deus. Se você acha que você precisa ainda fazer alguma coisa para adquirir a salvação, fazer boas obras para encontrar a salvação, se ainda é o seu desempenho que vai agradar ao Senhor, você não se recorda de que o único sacrifício que agradou a Deus é o do Filho dele? Nós precisamos lembrar disso. Somente Cristo, a obra de Cristo é o que traz a verdadeira liberdade. Aqui o texto não está se referindo àquela ideia de perder salvação. Infelizmente há pessoas pegando o finalzinho do verso 4, dizendo que é possível perder salvação. Aliás, essa também é uma das marcas das seitas, de fazer as pessoas morrerem de medo e causar um terrorismo, até movimentos se dizendo evangélicos, seguindo essa mesma ideia, um terrorismo gospel que qualquer coisa que você fizer na vida você vai perder a salvação, você vai cair da graça, e usam até o texto de Paulo aqui. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo daqueles que receberam a Cristo e que agora estão sendo ludibriados, enganados por judaizantes, a que precisam fazer coisas a mais para agradar ao Senhor. Ele não está falando de perder ou não salvação, mas de pessoas que não estavam entendendo a graça de Deus. Então não é o que muitos aí pegam o texto para fazer. Aliás, aqui o Dr. Augustus tem uma ilustração muito interessante. Ele conta como se fosse uma máquina de salvação, Tem pessoas que pensam que a salvação é assim: Deus criou uma máquina que vai aplicar toda a salvação para nós. Só que o homem tem que apertar o botãozinho play, tem que ligar a máquina. Se o homem não ligar, não acontece. E aí, nessa ilustração que o Dr. Augusto conta, ele diz, não é assim que funciona. Não é se nós ligamos ou não. É Deus quem pega a nossa mão, os nossos dedos,
e coloca o nosso dedo lá no botãozinho para a gente aplicar o botãozinho na hora certa. Deus que tira a venda dos nossos olhos, toda obra parte de Deus. A obra, aliás, a ênfase do texto é: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, não fomos nós quem nos libertamos. É obra única, exclusiva de Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, como ele vai dizer lá em Colossenses, como Pedro vai falar na sua primeira carta e tantos outros lugares. Então, a verdadeira liberdade está na obra do Senhor Jesus. A verdadeira liberdade, versos 5 e 6, está também na fé em Cristo, ok? Na fé, importância da fé, somente a fé em Cristo. Versos 5 e 6. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Olha só, a ênfase de Paulo agora é a importância de crer, de confiar naquilo que Cristo conquistou. Eu não tenho como agradar a Deus mais do que Jesus. Eu não tenho como fazer algo que possa ser maior do que Cristo fez na cruz. Eu apenas tenho que me aquietar, agradecer e confiar que Ele cumpriu cabalmente aquilo que era necessário fazer. Cristo é Senhor absoluto e nós precisamos crer. Somente a fé, aliás, outro lema da Reforma Protestante, não é? Somente a fé no Senhor Jesus. Olha só, porque pelo Espírito nós aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Ele está se referindo à justificação pela graça mediante a fé. A doutrina principal que fez Lutero proclamar a Reforma. Qual que é essa doutrina? De que todos nós estávamos condenados, mas de que houve alguém que pagou o preço da dívida do nosso pecado. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, que recebe o Senhor Jesus, vai chegar diante de Deus e Deus vai dizer: vinde benditos do meu Pai, sua dívida já foi paga. Você não tem mais nada, você não deve mais nada, porque alguém pagou no seu lugar. Ou seja, a salvação não foi de graça, né? Como algumas pessoas pensam. A salvação não é de graça, a salvação custou muito alto, custou a vida do Filho de Deus. Ele pagou o preço da alta dívida do nosso pecado. Basta você receber ou não. Quem recebeu, quem crê, será salvo. Quem não crê já está condenado, é o que nos diz a palavra do Senhor. Então, somente a fé, a necessidade, a importância da fé para viver em liberdade. Verso 6, porque em Cristo nem circuncisão nem incircuncisão tem valor algum. O que tem valor? A fé... Desculpa. A fé que atua pelo amor, diz o texto. O que é valoroso é a fé que atua pelo amor. E aí a gente pode lembrar de um texto importante aqui. Os irmãos lembram o que está escrito lá em João 3,16? Porque Deus Pai, né, amou o mundo caído no pecado. Deus Pai amou o mundo de tal maneira que deu quem? O seu Filho único, unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos vão ter a vida eterna? Não. O texto já está dizendo, somente os que creem. Se você não crê, você não tem a vida eterna. Somente os que creem recebem vida eterna, vida abundante. Aliás, Paulo, quando escreve também aos Colossenses, ele diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, assim andai nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Olha só, precisamos estar confirmados, arraigados na fé em Cristo, porque é essa fé em Cristo quem garante a nós, né? E somos aceitos por Deus. Há uma declaração de justiça da parte de Deus. Ele nos declara, não é que Ele está tornando a gente justo, hein? Cuidado com essa ideia. A justificação não é um processo que vai passando o tempo. Não, é uma declaração de Deus no dia em que você creu, recebeu a Cristo. Houve uma declaração, esse está absolvido, esse tem a vida eterna, esse é meu filho em Cristo Jesus. Então, a verdadeira liberdade é pela obra de Cristo. A verdadeira liberdade está firmada na fé em Cristo. Se eu tenho a obra de Cristo aplicada no meu coração, se eu creio na obra de Cristo,
eu recebi pela fé essa obra, então eu tenho a total liberdade. Mas agora, a partir do verso 7, de 7 a 12, Paulo vai argumentar de que a verdadeira liberdade está firmada na verdade de Cristo. E ele está indignado com as mentiras e com os mentirosos, com os falsos profetas aqui do texto. Ele vai pegar pesado com eles de novo. Vejam lá o que ele diz. Aliás, ele está chateado com a igreja que está sendo enganada por esses homens e está indignado com esses falsos profetas. Ele vai usar palavras muito pesadas para esses falsos profetas. Aí verso 7 então. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Vocês estavam indo tão bem, vocês estavam crescendo tanto na fé, vocês estavam conhecendo tanto e recebendo tanto das graças alcançadas por Cristo, e de repente, quem é que conseguiu enganar vocês? Quem é que impediu vocês de continuar? Talvez a gente precise parar um pouquinho aqui e pensar, será que há algo impedindo a nossa caminhada cristã? Será que há algo na nossa vida, na nossa agenda, no nosso dia a dia, que tem impedido o nosso crescimento na graça do Senhor Jesus? Paulo está indignado porque aqueles homens e mulheres, igreja, parou de crescer, parou de receber as bênçãos e experimentar a liberdade que só Cristo pode dar. Aí no verso 8, esta persuasão não vem daquele que vos chama. Olha só, um pouco de fermento leveda toda a massa. Às vezes são coisas pequenas, imperceptíveis. O fermento dá para perceber, irmãos? Quando você come um bolo, um pão, né? Dá para perceber o fermento? Depende de quem fez, né? Se não mexer direito, às vezes dá, né? Se não esperar a receita ser feita do jeito certo, às vezes você até consegue perceber o fermento. Mas o fermento é imperceptível, mas ele leveda toda a massa. Da mesma forma, há situações que o inimigo coloca no nosso dia a dia, que às vezes a gente não percebe o engano de Satanás, o quanto ele tenta tirar de nós, né, o alvo, seguirmos para o alvo que é Cristo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E aí o verso 10, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Paulo está dizendo, aquele que está ensinando mentira será condenado. Deus fica indignado com esses falsos pregadores, com falsos profetas, que ensinam enganos, mentiras, sonhos, né, para fazer o povo de Deus se desviar do caminho do Senhor. E Paulo está indignado, dizendo, eles vão sofrer a condenação. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, verso 11, eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Paulo estava sendo perseguido o tempo todo. Por quê? Porque pregava a pura graça de Deus. E aí Paulo vai dizer, olha, né, eu não estou mais sendo perseguido. Paulo está dando o próprio exemplo dele de como as pessoas, os judaizantes e todo o Império Romano era contra muitas vezes a própria pregação dele, mas era uma pregação pura, de Cristo apenas como Senhor e Salvador, de mais nada além de Jesus. Logo está desfeito o escândalo da cruz. Quando Paulo escreve aos Coríntios, lá na primeira carta, ele vai dizer assim, os judeus pedem sinais, milagres, os gregos pedem sabedoria. Olha só, judeus queriam ver milagres acontecer. Lembra quando Jesus multiplicava pães? O que acontecia? Multidões se juntavam a Cristo. Quando ele parou de multiplicar pães e disse que não mais multiplicaria, porque ele era o pão da vida, o que as pessoas fizeram? Foram se afastando, né? Porque judeu gosta de milagre. E aí, grego gosta de palavras bonitas, de boas pregações, de palavras filosóficas. E aí Paulo vai dizer, os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria, mas nós pregamos a Cristo, e Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Paulo pregava apenas a cruz de Cristo, que era escândalo, que era algo assim, como pode? Vejam só, num contexto daquele tempo, né, do Império Greco-Romano, da cultura greco-romana, como pode um Salvador morrer na maldita cruz? Como pode o Deus, Senhor de todas as coisas, morrer na cruz por pessoas tão miseráveis? Essa é a loucura da pregação. De um Deus que se importa e que foi capaz de
morrer por nós. E aí o verso 12, Paulo pega ainda mais pesado. Ele está dizendo assim, olha, eles estão falando de circuncisão, tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. A ideia é, então corta tudo logo, né? Vira um eunuco. Claro que há uma jogada de Paulo aqui. As pessoas até podem olhar, nossa, mas Paulo está pegando pesado aqui. Está. Por quê? Porque segundo as tradições, as leis do próprio povo judeu, um eunuco não poderia assumir, né, o culto a Deus, participar do culto a Deus como um judeu poderia participar, como um circunciso poderia. Então, na verdade, Paulo está tão indignado com esses homens e Paulo está pegando realmente pesado. Mas aqui faz a gente lembrar do zelo, do cuidado que o apóstolo Paulo tinha com a palavra de Deus, com os enganos que as pessoas ao redor fazem para nos desviar da palavra de Deus. Vamos lembrar que Paulo, várias vezes, nas diversas cartas, no livro de Atos, ele está o tempo todo tomando esse assunto, né, como pauta. Vamos lembrar que ao sair de Éfeso, ele reúne os presbíteros da igreja, dizendo, vocês são bispos, vocês são supervisores da igreja. Ao sair, quando eu sair, virão lobos vorazes, prontos a acabar com o rebanho. Vocês têm que cuidar desse rebanho. A ordem de Paulo, cuidem do rebanho, cuidem, não permitam que os falsos profetas enganem o povo de Deus. Quando escreve a Timóteo, o pastor que ficou ali em Éfeso, ele vai dizer assim, vão surgir aqueles que querem contos de fábulas, vão surgir pessoas inventando todo tipo de pregações que agradam, que trazem comissão, coceira no ouvido. E aí Paulo vai dizer, tome cuidado. Aquele que quer viver piedosamente vai ser perseguido. E Paulo o tempo todo está mostrando, firmem-se na verdade de Deus. Não vão atrás das ondas por aí, da modinha por aí. E aí eu queria aplicar principalmente para aqueles que são mais jovens. E para nós, né? Que temos família, que temos filhos, por exemplo. Quantas ideias estão acontecendo ao nosso redor? Quantas ideias sutis de Satanás, né? E aí, de repente, você está lá torcendo por uma história totalmente errada, num filme que você gosta. Você está assistindo uma série completamente desastrosa, que não é edificante, e torcendo para coisas erradas ali. Você está ouvindo canções e achando mó legal o que está ali sendo dito, mas não prestando atenção na letra, mesmo que sejam canções em português ou em qualquer outra língua. E aí o inimigo vai desviando a gente do alvo, o inimigo vai moldando a nossa vida, desviando completamente das verdades de Deus. E as gerações vão se perdendo. Nós estamos vivendo uma crise nas diversas áreas da vida, principalmente da família, da sociedade, dos valores da família. Por quê? Porque de repente as coisas se tornaram tão comuns. Não tem problema não. Aliás, a ideia de entretenimento, e quando a gente pega um celular, a maioria dos jovens aqui usam o celular para trabalhar? Claro que não, né? Não trabalham. Usam o celular para quê? Para fazer trabalho de escola? Também pouco. Usam o celular para entretenimento, rede social, na verdade, ou para assistir uma série, alguma coisa assim. Cuidado com os entretenimentos. A palavra entretenimento, ela significa literalmente desligar o cérebro. Não preste atenção no que você vai assistir, relaxe, se entretenha, relaxe. Só que nós não podemos relaxar, porque há um monte de coisa que Satanás tem colocado na mente das pessoas, na mente dos nossos filhos que não têm maturidade para discernir as coisas. Há um monte de ideias errôneas, erradas, diabólicas, demoníacas, e a gente vai aceitando as coisas como se, não tem problema, é legal, né? Vamos curtir, está na moda, não tem problema nenhum. Paulo está indignado porque ele está dizendo que a verdade só está pautada, aliás, a liberdade só está pautada em Cristo, na obra de Cristo. A liberdade só está pautada na fé em Cristo, somente a fé em Cristo. A liberdade está pautada na verdade de Cristo. Naquilo que os falsos enganos, os falsos profetas têm falado, nós temos que fechar os nossos ouvidos, mesmo que seja agradável.
nós temos que desprezar e considerar isso como anátema, maldito, como ele mesmo vai dizer lá no primeiro capítulo. Quem está pregando um evangelho que vai além daquilo que vos temos pregado, seja considerado anátema, maldito, joga fora aquilo que não presta na sua casa, joga no lixo, não aproveita isso não é? Joga fora aquilo que não é edificante, aquilo que não convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. É o que Paulo vai dizer aos coríntios. Que Deus assim nos abençoe, que Deus possa conceder a nós a sabedoria para vivermos a verdadeira liberdade. Aliás, eu queria terminar, como eu citei no início, né? A jovem infelizmente veio a falecer. Eu me lembro de uma palavra do Ronaldo Lidório, missionário. Ele disse assim, que nós precisamos viver a medida de Deus que Deus tem para nós. Deus tem uma medida para cada um. Não queira viver a vida do próximo. Não ache que você vai ser feliz se você for tão famoso como fulano, ciclano, se você tiver tanto dinheiro como não sei quem, se você tiver tanta fama, tanto isso, tanto aquilo. Aquiete o seu coração naquilo que Deus te dá. Deus tem uma medida para cada um. E nós precisamos viver de maneira agradecida, satisfeita a tudo aquilo que Deus concede a todos nós. Deus assim nos ajude e nos abençoe em nome do Senhor Jesus.